Está com Danilo Montemurro, que é advogado. Pela primeira vez eu te recebo aqui, né? É um prazer, Prazer Regina. todo meu. Uma grande alegria estar aqui com vocês e com seus telespectadores. Muito obrigada e para nós recebê-lo. A gente vai falar de como economizar no inventário. Isso. O que é um inventário? Regina, o inventário é um procedimento, é um processo que ele serve para angariar, para levantar qual o patrimônio daquela pessoa que morreu e transferir esse patrimônio, partilhar esse patrimônio entre os herdeiros. O inventário é feito em vida pela própria pessoa ou depois que o sujeito morre, a mulher morre, é que a família fica responsável de fazer esse levantamento? Não, o processo de inventário ele abre no momento da abertura da sucessão, ou seja, quando uma pessoa morre. Então ele é um mecanismo pertinente a... Não existe herança, Regina, não existe herança de pessoa viva. Então o inventário trata de herança e só quando a pessoa morre que ele é aberto. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa. À medida que for surgindo a oportunidade de aprofundar o assunto, fique à vontade. Obrigado. Tá bom? Primeira pergunta é da Mara. Sempre ouvi dizer que o processo do inventário é bem caro. Quais os custos? É muito caro, Regina, é muito caro o processo de inventário. O processo de inventário ele é caro porque são alguns centros de custos, são valores altos. Nós temos o imposto, nós temos os honorários do advogado, nós temos emolumentos de cartório, despesas em geral, e somando tudo isso, o valor é muito alto. E quanto custa? Depende do patrimônio. Está intrinsecamente ligado o custo do inventário com o valor do patrimônio. Em porcentagem, mais ou menos? Olha, vai gastar algo em torno de 8% a 12% do valor do patrimônio. Bastante. É alto. Bastante. É alto. Próxima pergunta. Paula, como é possível economizar no processo de inventário e quem deve pagar os impostos? Olha, Paula, essa sua pergunta é muito interessante, ela é muito importante. No processo de inventário, a gente consegue economizar antes do processo de inventário, que é chamado planejamento sucessório. Isso que Isso eu é queria um saber. Ponto de... Todos os advogados que atuam em sucessão recomendam com absoluta veemência um bom planejamento sucessório, que é um mecanismo, uma estratégia de transferência de patrimônio ainda em vida. Perfeito. De forma que você muitas vezes evita até o processo de inventário. E evitando o processo de inventário, a mitigação, a diminuição de custos é muito expressiva, é muito importante. Então esse é um dos elementos. Planejamento sucessório. Se não fez o planejamento sucessório ou não deu tempo, a principal recomendação que eu dou para economizar no processo de inventário é fazê-lo amigavelmente, sem litígio, sem briga, sem disputa. Entre os familiares. Entre os familiares. É isso que eu queria perguntar no começo da nossa conversa, mas até por ignorância eu não consegui. Então, porque quando a gente fala planejamento sucessório, vem na cabeça uma coisa de empresa, de trabalho. Pode ser na minha família. Dividindo os meus bens. Sim, qualquer família. Essa história, essa ideia de que planejamento sucessório é uma ferramenta, é um mecanismo para gente que tem muito dinheiro, para gente rica, doutor, é equivocada. Isso. Para todos nós, para todas as pessoas que têm um patrimônio e têm herdeiro, vale a pena pensar num bom planejamento. Perfeito. E quem paga, Paula, os custos são os herdeiros. São os filhos, o cônjuge, aquela pessoa que recebe o patrimônio no inventário é quem vai pagar as despesas por ele. Ótimo. Próxima pergunta, Lucas. Qual a diferença entre inventário judicial e extrajudicial? Lucas, essa pergunta também ela é muito importante. É muito grande a diferença, embora a forma é completamente diferente, embora o efeito seja o mesmo. Tá. É o processo judicial para a mesma coisa, partilhar bens da pessoa que morreu. A diferença é que o judicial é feita no poder judiciário, é decidida por um juiz de direito, e o extrajudicial é feito num cartório, um cartório de notas. Só isso. Então, é muito mais barato e muito mais rápido um processo de inventário feito de forma extrajudicial, quando possível, sempre recomendável. Perfeito. Mais uma. Rômulo, a abertura do inventário é obrigatória? Tem um prazo de abertura? É obrigatória se tiver patrimônio. Se a pessoa que morreu deixou bens, obrigatoriamente precisa de um processo de inventário. O prazo para abertura é de 60 dias, isso vai depender de estado para estado. Do falecimento? Do falecimento. Na verdade, o que importa esse prazo é uma consequência financeira. Então, se não abre o inventário no prazo definido pela lei, pode ter uma multa aí que é incidente sobre o valor do imposto
que a pessoa vai dever se não abriu dentro desse prazo. Mais despesa. Mais despesa. E se a pessoa tem um descendente só, uma filha ou um filho? Precisa de inventário também. O processo de inventário ele tem ritos, tem procedimentos. Quando tem um herdeiro só, existe um procedimento que é mais rápido, que é mais célere, que é mais simples, mas precisa de inventário. Mais uma pergunta. Neuza, quanto tempo dura o processo de inventário? Essa é uma pergunta que a gente não consegue dar. Mas eu costumo dizer que, não raras as vezes, um processo de inventário é mais longo que a linha da vida de um ser humano. É mesmo, doutor? Porque o processo de inventário, quando litigioso, quando tem uma série de patrimonial muito grande, quando herdeiros vão morrendo ao longo do processo de inventário, Vixe, aquilo vira uma bola de neve que é quase que impossível de desatar. É uma novela. Mais uma pergunta. Isis, o que acontece se a pessoa falecida deixar mais dívidas do que bens? Dureza aí, hein? Olha, nossa senhora. Os herdeiros, Regina, eles respondem pelas dívidas até o limite da herança. Então, eu vou responder pelas dívidas do meu pai falecido até o limite da herança que ele me deixou. Por isso é importante o processo de inventário também quando há dívidas, para que seja definido qual é a minha herança, qual é o valor patrimonial da minha herança, para definir qual é o percentual dessa dívida que eu vou responder. Tá. Mais uma pergunta. Tereza, é possível evitar o processo de abertura de inventário? Essa pergunta também é bem interessante, Tereza. Em algumas ocasiões, em algumas vezes, com um bom planejamento sucessório, olha, um planejamento sucessório ele tem alguns propósitos. Ele economiza dinheiro, ele evita a briga dentro da família, ele consegue alcançar a vontade do autor da herança, daquela pessoa que está fazendo o planejamento sucessório. E algumas vezes, nem sempre é possível, mas em algumas vezes a gente consegue evitar o processo de inventário. Se a gente resolve toda a questão patrimonial em vida... Ou seja, faz as doações? Doação é uma das ferramentas de um bom planejamento. Existem outras, né? E às vezes a gente fala de planejamento sucessório, vem em mente doação, vem em mente testamento. São algumas ferramentas que nem sempre são, na maioria das vezes, não são utilizadas isoladamente. Nós utilizamos essas ferramentas em conjunto com outras, até holding patrimonial, enfim, é utilizado. Doutor Danilo, qual a diferença entre inventário e testamento? O testamento é uma declaração de última vontade. O testamento é uma declaração em que qualquer pessoa declara que quando ela morrer, ela quer que aconteça. E muitas vezes, o principal elemento tratado num testamento é a transmissão de patrimônio. O que eu quero que seja feito com o meu patrimônio quando eu morrer? Isso é o testamento. Tá. O inventário já é o procedimento que vai cuidar, inclusive, do testamento, vai fazer com que o testamento seja cumprido, mas é o procedimento que vai levantar qual é o patrimônio dessa pessoa que morreu, o que ela deixou e como vai ser transmitido esse patrimônio. Tá, então são coisas diferentes, mas ligados. São coisas diferentes. Né? O doutor Danilo Montemurro é advogado e eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigada pela objetividade. Eu que agradeço, Regina. Fica é uma fácil. satisfação, estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. Até breve, viu? Até. Até mais.